Então foi um ano em que o brasileiro ficou mais pobre. E para o Bitcoin é um ano que tende a ser muito bom se a gente analisa com base no passado, nos ciclos do Bitcoin. Então o Bitcoin multiplicou por 4 nos últimos 2 anos. 4, quase 5. Mas foi um ano muito ruim pro Brasil, 2024, se a gente pega pensando em dólar, e patrimônio se mede em dólar. Então foi um ano em que o brasileiro ficou mais pobre. Apesar de reajuste de salário mínimo que a gente vai ter agora em 25, se você pensa em dólar, a gente ficou mais pobre. Até porque o dólar sobe, isso contamina a inflação, né? O IPCA sobe. Para conter IPCA, a Selic sobe, como a gente está vendo. Previsão de bater até 15% esse ano. Se vai acontecer ou não, não sabemos. Mas já está em 12,25%. E aí com a Selic subindo, você tem a dívida pública gigantesca, que boa parte dela, uns 47%, cresce com o Selic, com isso você tem mais déficit fiscal que aciona todo esse gatilho novamente. Então foi um ano ruim. E 2025, pela batida, a não sei que a gente tem uma grande mudança na maneira como a política é tocada aqui no país, eu acho que vai ser um ano parecido com 24. E para o Bitcoin é um ano que tende a ser muito bom se a gente analisa com base no passado, nos ciclos do Bitcoin. O ano pós-halving costuma ser o ano mais forte. Agora, será que a gente vai manter isso? Não sei, porque quanto maior o Bitcoin fica em termos de valor de mercado, mais difícil é que ele continue dobrando, porque a gente citou 24, em que ele subiu 178% em real, só que você volta em 23, ele subiu uns 120%. Então, o Bitcoin multiplicou por 4 nos últimos 2 anos, 4, quase 5. Se ele dobrar de novo agora, pro cara que tá comprado há 3 anos, é multiplicar por 10. Caraca. Aí vocês me veem mais aqui mesmo. Não, aproveitem. Não, mas ele já multiplicou de quando eu e o Kaique a gente entrou no mercado financeiro, multiplicou por mais de 10. Não, muito mais do que 10. Porque eu lembro que a primeira vez que eu comprei Bitcoin, ele custava 15 mil reais. Cara, na pandemia, o Bitcoin... Isso em 2019. Na pandemia, o Bitcoin, depois que ele despencou após o começo da pandemia, eu lembro que eu tava comprando em reais por 40 mil. Agora tá 600, pô. Que ele andou muito tempo de lado por 15, aí subiu pra 30, aí voltou pra 15 de novo. Mas assim, quando você falou que o patrimônio se mede em dólar, que o dólar mexe muito, mas mexe pra todo mundo, porque tem um papo aí que eu vi uma galera falando aí que pobre não compra dólar e não muda nada no bolso brasileiro. Dólar, né? Mas literalmente come, porque o que acontece é o seguinte, quando a pessoa pensa, quer saber, que se foda que o dólar subiu, é ruim só pra vocês que vão pra Disney. Exatamente. Não vou pra Disney, você tá ignorando o seguinte, cara. Você tá ignorando que, por exemplo, 70% do frete brasileiro, do modal, é rodoviário. Então precisa de quê? De diesel. Diesel é cotado em quê? Em dólar. Soja, milho, café, cara, tudo cotado em dólar, commodities. Então assim, no final das contas, o preço é todo em dólares. Vai tudo ser indexado. E se a pessoa ainda não entendeu isso, imagina que você é um produtor de frango. Aí, sei lá, produz o frango, vende bonitinho e tal. O dólar disparou. Você vai preferir vender seu frango para os Estados Unidos, para a Arábia Saudita, para a China e ganhar em dólar? Ou vender aqui e ganhar em reais o mesmo valorzinho? Você vai vender para o exterior. Então, quando o dólar dispara, você ainda começa a ter uma competição muito maior da venda para o exterior. Mas muito maior mesmo. Tudo bem, no final das contas, para o país acaba entrando dólares e tal. Mas para a pessoa de baixa renda, a alta do dólar, muitas vezes, é muito pior do que para o rico. Porque é bem da verdade. Você acha que o cara é milionário, tá ligando se o dólar subir um pouquinho, se ele vai ou não para Disney? Ele vai para Disney, porque ele tem dólar já. Na realidade, pro cara que tem muito dinheiro, ele não tá pensando, pô, que merda, o dólar subiu, eu não vou pra Disney. Ele tá pensando o seguinte, pô, que bom que o dólar subiu, tem dólar lá fora, agora que eu vou mesmo pra Disney, até pra movimentar um pouquinho o meu dinheiro que tá lá fora, varrer um pouquinho a casa que tá em Orlando, tem que consertar o telhado, eu tenho também uma lanchinha em Miami. O cara que tem dinheiro não tá nem aí se o dólar subir. Então, pra quem é de baixa renda, é muito pior uma alta do dólar, que é o que o Bruno falou, bate na inflação, mas bate ali direto. Esse mês a gente deve ter um impacto muito grande na inflação por causa do aumento do dólar, porque os fornecedores vão repassar. Para acabar essa história, você ainda tem que pensar o seguinte, nem sempre o cara vai esperar um mês ou dois para subir o preço. Porque você tem que pensar o seguinte, pô, eu tenho uma loja de informática, aí eu tô vendo que o dólar tá subindo. Eu já sei que na hora que eu tiver que repor o meu estoque, quando eu for lá no fornecedor, o fornecedor já vai ter repassado. Então, eu antes
de qualquer coisa, eu já aumento o meu preço. Para que eu tenha dinheiro para repor o meu estoque, entendeu? Cara, hoje de manhã eu fui no mercado e eu fiquei meio em choque, cara. Eu fui no açougue lá, peguei uma bandejinha de 400 gramas de patinho moído, R$46. Não quis picanha? Não, é que eu compro pra fazer comida pra minha filha, mas assim, tipo assim, não deixei de comprar, mas achei um absurdo de caro. Eu falei assim, cara, que nem você falou. É surreal, R$40 Pra mim, tipo assim, eu falei assim, cara, um absurdo isso. Sim. Só que eu tenho dinheiro ainda pra comprar, mas ainda assim eu achei absurdo. Realmente, quem tem uma renda um pouco menor, essas pequenas coisas que tem que comprar no supermercado, é um óleo de soja, é uma carne, é um frango, uma coisa, fica realmente inviável. E pra piorar, o preço das coisas também subiu. Tipo, o preço do café, preço do cacau, preço do azeite. Você vê uma porrada de complicação lá fora. O café tá batendo máxima história. Eu vou no mercado e fico pensando na galera que ganha um salário 2, cara, não tem como. Como é que faz, né? Eu aceitei vir pro podcast porque tinha café aqui. Porra, eu vou tomar uma garrafa hoje. Né? O dia de hoje tá feio. Mas esse exemplo do Kaique é muito bom, só... Desculpa te cortar, Lucão, mas pelo seguinte, né? Quando você tem os preços no mercado subindo 20%, isso tranquilamente acontece com IPCA de 5%. E eu vou te falar, eu lembro que há 6 meses atrás eu comprava esse mesmo patinho moído por uns 26, 30 reais no máximo. Quase que dobrou. No máximo, no máximo. E aí, o que acontece, né? O pessoal fala, pô, a inflação não corresponde à subida dos preços pro brasileiro. E não corresponde, porque a inflação ela é uma média, né, calculada para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, ou seja, com cestas de consumo muito diferentes, num país de proporções continentais. E o que acontece é que na inflação, essa média é sempre menos volátil do que os componentes da média. Então o patinho subiu 80%, o iogurte subiu 20%. Só que tem preço de itens que caem, porque o pessoal não quer consumir, que puxam a inflação para baixo. Só que o ponto foi o que o Kaique falou. Olha, a carne subiu, mas você não deixou de comprar. Então, quando o preço no mercado sobe, o rico ele continua comprando, porque o que ele consome comparado ao que ele tem de patrimônio investido é muito pouco. E geralmente ele tem patrimônio fora do Brasil. Então, quando o dólar sobe, o patrimônio que está fora também se reajusta. A classe média já sofre mais, porque consome mais da sua renda. Isso. No entanto, ainda tem investimentos em IPCA mais 7, tem pré-fixado, tem alguma coisa de dólar nessas contas digitais, que hoje em dia muita gente tem o seu imóvel. Então ele consegue ainda compensar. Agora, o cara que é pobre, ele consome tudo que ele ganha. Então, quando o preço sobe, aí ele vai ter que trocar a carne pelo frango, ou o frango pelo macarrão e deixar de comer proteína naquela semana. É terrível, né? Sim, é isso mesmo. Porque antes até da gente falar um pouco da futurologia aí do dólar, entender o que pode acontecer... por que teve uma época, eu lembro da era Disney lá, 2012, 2011, cara, que ia todo mundo, aquele dólar 1,50, 1,80, sei lá, cara, ia todo mundo. O que tava acontecendo no Brasil naquela época que esse dólar tava tão baixinho, cara? Eu nunca fui pra Disney. Você não era ricão nessa época, né? Eu sou rico há pouco tempo. Você me lembra as pessoas 2011, 2012, né? Sou rico há pouco tempo. Cara, essa época que você tá falando, 2011... Você sabe que época que é essa, cara, né? Qualquer pessoa viajava. 2011 eu fui menos pra eu, Disney Gil Perini. E tava putaço porque paguei 1,60 no dólar e tava achando assim, pô, tá muito caro. Absurdo, né? Era assim, esse euro a 2,40 não dá. Mas o que aconteceu? O Brasil, mesmo ali um pouco depois da crise de 2008, o Brasil teve um crescimento. 2010, se eu não me engano, foi 7,5% o crescimento do PIB. Aquela foto icônica lá do petróleo lá? Mas aí foi as custas de você botar um endividamento da população, cagar toda a economia que depois estourou na era Dilma. Mas o Brasil cresceu muito. Os americanos estavam com problema na economia, se recuperando da crise de 2008. Então você teve dois fenômenos. O dólar estava relativamente barato pra gente e comprar e viajar para os Estados Unidos também estava muito barato. Então você teve o fenômeno das pessoas que iam fazer enxoval de bebê. Enxoval em Miami. Você ia comprar roupa. Cara, você viajava com a mochila, com a roupa do corpo, e lá comprava 2 malas, roupa. Tipo, com $1.000 você fazia 2 malas de roupa. Por quê? Porque o dólar estava barato, mas os itens nos Estados Unidos estavam muito baratos, porque eles estavam saindo da crise de 2008, que foi muito mais pesada para os americanos do que para a gente. Então, esse é um fenômeno de crise que tem a ver com o que a gente vai falar depois aqui de investimento. Tá. Mas sobre essa questão do dólar mais baixo nessa época, o Brasil nos anos 2000 pegou um baita ciclo de commodities. China. E se a gente olha a nossa economia, cara, o Brasil ele é uma grande fazenda com um poço de petróleo e uma mineradora.
Então a gente vende petróleo, a gente vende minério de ferro, a gente vende soja, café, várias commodities agrícolas. Se o preço disso está mais alto, os termos de troca para a gente melhoram. Então a gente começa a exportar por preços altos e nisso é mais dólar entrando aqui, no relativo o dólar fica mais barato em relação ao real. Um grande ponto que a gente tem hoje que pesa muito nas finanças públicas é que a dívida pública está muito grande, né? Batendo aí 80% do PIB. Nessa época era menos de 40%. Então, os juros sobre a dívida, por mais que fossem juros altos, a história do Brasil é uma história de juros altos, a Selic média, sempre na história do Plano Real fica em torno de 10%. Mesmo assim, como o volume da dívida era mais baixo, a gente gastava menos com isso. E se a gente pega agora, nesse último ano, a gente fechou com um déficit de mais ou menos 1,1 trilhão. Disso, um pouquinho mais de 800 bilhões são juros da dívida. Então, o déficit realmente que o governo ele gastou mais do que arrecadou foi na ordem de 0,5% do PIB. Só que com uma sinalização muito ruim, né? Falando, olha, a gente vai continuar ampliando o gasto, porque o arcabouço fiscal ele faz isso, ele deixa o gasto crescer de maneira real. Então o mercado já vai precificando que, com tudo isso de gasto, com juros altos, né? Esse juro alto vai frear a economia em algum momento. Então o crescimento não deve ser igual ao último que a gente teve agora. Mas é uma diferença principalmente no fato de que o que a gente vendia tinha preço alto, agora o preço não está tão alto assim. A nossa dívida era muito mais baixa, agora a nossa dívida é altíssima. Inclusive, comparando com países emergentes, ela fica bem acima da média. Isso acaba pesando e bate no câmbio. A primeira coisa a reagir é o câmbio, que é aquilo que a gente tem menos controle. Né? Então, mas a gente, voltando agora para o presente, a gente não vai ver uma queda desse dólar, né? Acho que a tendência é a gente pode ver uma queda do dólar. Se você pergunta para mim qual o preço do dólar esse ano no final do ano, não tem a mínima ideia, cara. E acho que o Charles também não vai querer cravar um número aqui, porque a maneira mais fácil de perder... Não, eu acho que vai ficar entre 3,58. Mais ou menos. Boa. Mas óbvio que pode, né? Pode surpreender ainda, né? Com 3% de... Não dá pra saber. De banda. Por exemplo, você me pergunta, em 2026 o dólar ele pode cair e voltar para 5 alguma coisa? Pode. Basta nas pesquisas começarem a sinalizar que vai ter uma mudança de governo. Então, eu não sei o que vai acontecer com o dólar. Se ele vai voltar para 5 alguma coisa. Se voltar, eu fico muito feliz. O pessoal pensa, vocês estão torcendo pro dólar subir. Não, cara. Porque às vezes o Bitcoin tá em queda, o dólar tá subindo, eu quero comprar, mas tá mais caro. Era pra estar mais barato. É engraçado, gente, como sempre pode eu piorar, tenho que comprar um monte de equipamento audiovisual, tudo isso é em dólar, gente. Não quero que suba, não. Quando o dólar rompeu a barreira dos R$3, dos 4, começou todo mundo a falar, meu, o que é isso, né? Agora, acho que se voltasse pra 4, todo mundo ia encher Nossa, a galera estourar de dólar. Por isso que é difícil voltar. Porque quando volta, o que o pessoal faz? Compra pra caramba. A maioria, alguns esperam, né? Fala, vai voltar pra 3. Aí não compra nada. Mas, no geral, o investidor, ele faz o quê? Cara, ele compra. Porque ele vê, caramba. Por isso que é complicado, né? O pessoal pensa, pô, não tem como o governo, sei lá, ir lá fazer um decreto, falar de hoje em diante o dólar vale R$4. Se ele faz isso na mesma hora, o que acontece? Todo mundo fala, era pra ser 6, tá 4, deixa eu comprar. É muita pressão de gente comprando dólar. Na Argentina isso aconteceu. O que eles fizeram? Não, só pode comprar $200 por mês. Porque senão não tinha dólar pra todo mundo. E aí você tinha um preço oficial, entre aspas, e um preço no mercado paralelo justamente por conta disso. Eles quiseram definir o valor do câmbio. Mas eu não sei para onde o dólar vai. Ele pode bater R$7? Pode. Ele pode voltar para 5? Nossa. Com certeza. O único ponto é que a gente está falando de 2025 aqui, mas pensando em termos estruturais, eu enxergo o dólar subindo contra o real ao longo do tempo, assim como foi o passado, né? Era 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1... E algum dia vai estar 7, vai estar 8. Enquanto os Estados Unidos crescerem mais do que a gente com menos inflação, essa é a diferença, né? Essa é a direção.